Essa é a Clareira do Armistício, que fica na floresta de Compiègne, na França. Esse lugar histórico foi palco de dois fatos marcantes: a rendição alemã em 1918 e a rendição francesa em 1940. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais dessa história e visitar a Clareira do Armistício. Essa é a estátua de Joana d'Arc. Joana d'Arc se escondeu aqui em Compiègne durante a sua perseguição pelos ingleses. Não é à toa que a estátua está aqui em plena praça central. E hoje estamos aqui em Compiègne, admirando o prédio da prefeitura, essa belíssima praça, e vamos visitar a Clareira do Armistício, onde a Primeira Guerra acabou. Localizada a 70 quilômetros de Paris, uma pequena cidade francesa de hoje cerca de 50 mil habitantes, foi palco de muitos momentos importantes na história, não só da França, da Europa, como também da história do mundo. Trata-se da cidade de Compiègne. Ao norte de Paris, a pequena Compiègne é uma cidade calma, com belas residências e que abriga uma peça importante do patrimônio francês, o Castelo de Compiègne. Nesse castelo, Luís XIV, Napoleão, o czar Nicolau da Rússia foram alguns dos seus habitantes famosos. No entanto, ali também aconteceram outros fatos muito mais importantes. Foi em Compiègne que Joana d'Arc foi capturada e na floresta de Compiègne ela se escondeu momentos antes da batalha decisiva. Depois, na Revolução Francesa, as Carmelitas de Compiègne, ou as Mártires de Compiègne, foram executadas pelos revolucionários do Comitê de Salvação Pública e guilhotinadas na praça central da cidade. A floresta de Compiègne também testemunhou dois armistícios importantes. O primeiro, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o segundo, o momento de maior vergonha da França, quando o país se rendeu aos alemães em 1940. Compiègne se ergueu e hoje a cidade é um polo universitário e um local muito agradável. Mas toda essa paz e tranquilidade da pequena Compiègne não reflete o palco que a cidade foi durante esses dois conflitos mundiais e como ela foi decisiva e importante no desfecho destas guerras. E tudo começa na Primeira Guerra Mundial, mais especificamente no final da guerra. Ao fim de setembro de 1918, o Supremo Comando alemão percebeu que as potências centrais, do qual faziam parte, não iriam mais ganhar a guerra. Já no final de setembro, a Bulgária saiu da guerra com o armistício de Tessalônica. No dia 30 de outubro de 1918, o Império Otomano também celebra o seu acordo de paz com os aliados, no armistício de Mudros. Logo a seguir, em 3 de novembro, a Áustria-Hungria também celebra o seu armistício com os aliados, o chamado armistício de Vila Giusti. A Alemanha se viu sozinha contra os aliados e sofreu internamente uma agitação com a revolta dos marinheiros de sua marinha, nas cidades de Kiel e Wilhelmshaven. O rei da Baviera foi forçado a abdicar e o imperador alemão, o Kaiser Guilherme, também abdicou em 9 de novembro. Nada mais restava à Alemanha do que buscar o armistício. No dia 6 de novembro, uma delegação alemã parte para a França, encontrando-se com o marechal francês Ferdinand Foch, na manhã do dia 8 de novembro, num local próximo a Compiègne. A delegação alemã se identificou e fez suas propostas aos representantes da Tríplice Entente. No entanto, os aliados exigiram a desmilitarização da Alemanha, o fim de todas as hostilidades, a evacuação da Bélgica, Luxemburgo e Alsácia-Lorena pelos alemães e a rendição e entrega dos materiais bélicos, liberação de todos os prisioneiros de guerra e a continuidade do bloqueio naval contra a Alemanha,
a renúncia dos acordos de Brest-Litovsk e o Tratado de Bucareste, e também a evacuação das forças alemãs no continente africano e a ocupação militar dos aliados da região da Renânia. E o armistício foi assinado no dia 11 de novembro de 1918, às 5h45 da manhã, pelo comandante supremo dos franceses e dos aliados, Ferdinand Foch. No entanto, pelo acordo desse armistício, a guerra só terminaria às 11 horas no dia 11 de novembro de 1918. Ou seja, foi assinado o armistício às 5h45, mas a luta continuou. Uma triste ironia que custou quase 3.000 novas vidas naquelas horas entre a assinatura e o final das hostilidades. Aqui no canal eu já falei sobre o último soldado que morreu 2 minutos antes do armistício. O que muitos não sabem é que essa assinatura no vagão às 5h45 da manhã do dia 11 de novembro de 1918 foi apenas a primeira. Até a assinatura do Tratado de Versalhes, que foi o que finalmente botou fim à guerra, mas só aconteceu no final de 1919, esse armistício, esse tratado em Copenhague, teve que ser ratificado mais 2 vezes. E uma delas foi no mesmo vagão. O vagão onde foi assinado o armistício foi também o vagão onde houve uma retificação, uma nova reunião entre alemães e franceses para assinatura de um prolongamento do armistício enquanto a paz não ficava selada, e o que só aconteceria no final de 1919 em Versalhes, na França. O vagão onde aconteceu a negociação foi colocado de volta na companhia a qual ele pertencia, a Companhia des Wagons Lits. Mas, após um curto período novamente trabalhando nos trilhos, o vagão foi finalmente retirado e anexado ao trem presidencial francês. No entanto, de abril de 1921 a abril de 1927, o vagão ficou em exposição orgulhosamente no coração de Paris, e toda a população francesa pôde testemunhar o local aonde o armistício e a grande vitória francesa aconteceu. Em novembro de 1927, o vagão foi devolvido à floresta no local exato onde o armistício foi assinado em 1918. E ali foi criado um memorial para o orgulho de todos os franceses que celebrava a vitória. Além do vagão, ali também foi instalado uma estátua gigantesca do Marechal Foch e também uma outra estátua com uma águia alemã sendo trespassada pela espada francesa, uma humilhação para a Alemanha. Esse monumento representava uma águia imperial alemã empalada na ponta de uma espada de um francês. Todo esse memorial foi concluído em 1927 em uma clareira na floresta de Copenhague, exatamente no mesmo local onde o trem e o vagão da rendição estavam em 1918. Após um período de exibição em Paris, o vagão foi transportado para a clareira e ali abrigado em um prédio, onde as pessoas podiam visitá-lo mais comodamente. E aí, pessoal, seguindo aqui, Mariano, nosso motorista aqui, fiel da van. Vinícius, o copiloto, olha que dupla, hein? Ó, o pessoal aqui atrás já, todo mundo animado, rumo a Copenhague. Vamos lá na clareira do armistício. Quer dar uma palavrinha aí, Mariano? Onde a guerra acabou. Ou começou, né? Porque a França perdeu. E em 1918 a França ganhou, acabou ali na clareira a assinatura do documento. E em 1940 a guerra para a França acabou, porque foi onde os franceses se renderam, capricho do Hitler no mesmo local. Mas uma nova guerra estava no horizonte. As nuvens da Blitzkrieg chegaram rapidamente e a derrota da França também foi rápida. Quando os franceses se dispuseram a negociar a rendição, obviamente o local escolhido por Hitler foi o mesmo da rendição alemã em 1918. O armistício entre a França e a Alemanha em 22 de junho de 1940 foi assinado às 6h36 da tarde, no mesmo local da rendição alemã em 1918. Adolf Hitler escolheu deliberadamente a floresta de Copenhague como local para esse armistício, devido ao papel simbólico do local que assinalou o fim da Primeira Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Hitler usou esse lugar como um momento supremo de vingança para a Alemanha sobre a França. William Shirer, um jornalista e escritor americano, estava presente ali naquele dia, e as suas palavras diziam: "Estou apenas a 50 metros de Hitler.
já via aquele rosto muitas vezes nos grandes momentos de sua vida, mas hoje está inflamado de desprezo, raiva, ódio, vingança, triunfo. E daí, no mesmo vagão do trem do armistício de 1918, Hitler sentou-se na mesma cadeira que o Marechal Foch sentou-se quando recebeu os representantes do derrotado Império Alemão. Ao sair do vagão, Adolf Hitler inclinou-se para ler a inscrição no monumento da Alsácia-Lorena, que dizia: aqui no dia 11 de novembro de 1918, sucumbiu o orgulho criminoso do Império Alemão, vencido pelos povos livres que ele tentou escravizar. Então o rosto de Hitler brilhou com desprezo e raiva. O monumento, que representava uma águia imperial alemã empalada, foi coberto com a bandeira nazista. Este foi talvez o momento de maior glória para Adolf Hitler e para a Alemanha nazista. A vingança estava consumada. Após a assinatura desse segundo armistício, os nazistas apreenderam o vagão e o transportaram para a Alemanha. A clareira do armistício foi quase completamente destruído, exceto pela imponente estátua do Marechal Foch. O vagão foi então exposto em Berlim, no Lustgarten, um grande parque público no centro da capital alemã, perto do Palácio de Berlim. Lá permaneceria até 1945, sobrevivendo de forma notável aos golpes que a capital recebeu dos bombardeiros aliados. No entanto, com o avanço aliado no território alemão, decidiu-se então realocar a carruagem em um local mais protegido, e ela foi enviada para a cidade de Ohrdruf, no estado da Turíngia, e então foi guardada por homens das SS nazistas. E o vagão deveria estar salvo dos estragos da guerra. E aí está a polêmica. O vagão foi destruído pelos próprios alemães ou ele sofreu algum tipo de dano causado por ataques ou até por incidentes? O vagão ficou guardado na floresta na Turíngia até que em meados de 1945, bem próximo do final da guerra, o vagão pegou fogo acidentalmente, ou seja, ele não foi dinamitado pelos SS nem incendiado por eles, mas talvez com a movimentação das tropas para lá e para cá e a tensão de todos aqueles momentos, houve um descuido e o vagão foi incendiado acidentalmente, segundo as últimas pesquisas. Após a guerra, a clareira do armistício foi totalmente restaurada. E em 1950, uma carruagem renumerada com o mesmo desenho foi colocada na clareira, no museu, para formar a peça central do memorial. Do vagão original, restam apenas alguns fragmentos, bem como a caneta usada para assinar o armistício e um cinzeiro que foi roubado por uma das pessoas presentes e depois reapareceu. Mas é errado dizer que o vagão que está no museu lá na clareira de Compiègne, que ele é uma cópia. Ele não é uma cópia, ele é um irmão gêmeo, porque os franceses conseguiram adquirir um vagão da mesma série que rodava na mesma composição em 1918. O vagão que hoje está na floresta de Compiègne não é meramente uma cópia ou uma réplica, é na realidade um irmão gêmeo, algo mais fiel, impossível, só se fosse o mesmo. Já se passaram 100 anos desde que o armistício foi assinado no vagão na floresta de Compiègne. O vagão pode ter partido há muito tempo, mas o seu legado continua vivo na paz que a Europa desfrutou nas últimas 7 décadas. E é esse o espírito que a gente encontra ao visitar a floresta de Compiègne, a clareira do armistício e o museu que ali está instalado. Certamente aqui tem muita história, não é isso? Aqui é um poço de história da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, de como é que foi a evolução, conflito, a raiva do Hitler em relação aos franceses. Genari, e visitar aqui é uma boa maneira de começar o tour? É único, é uma experiência única, é fantástico, ainda mais na sua companhia, com o seu conhecimento. Imagina. E você, João, como especialista em balística, já temos umas armas aí. Tem algumas armas legais, tem Hotchkiss, tem MP40, tem as armas francesas, tem Lebel, tem algumas armas um pouco mais pesadas, bem bacana. E você vê na internet, você vê em vídeo uma coisa, você tá aqui, vê o vagão, vê a atmosfera do museu, é totalmente outra coisa, muito, muito bacana. Beleza. E você, Thales, qual a sua impressão? É um momento marcante, né? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. É um momento inesquecível. Muito bom estar aqui e ver ao vivo aquele momento que aconteceu. Muito legal.
O Vinícius esteve aqui na França nos 75 anos do dia D, mas não veio aqui, né? O que você achou da clareira e do momento? Na primeira vez que a gente veio. Mas olha, surpresa para ter agora. que surpresa agradável de ter vindo aqui novamente nos 80 anos de dia D e conhecer esse lugar fantástico aqui, que é a Clareira de Compiègne, repleto de história, repleto aqui de onde terminou a história, né, praticamente ali, onde terminou a Primeira Guerra Mundial e terminou para a França a Segunda Guerra Mundial, praticamente, que depois ia lutar com resistência, com a França livre, e ainda tem muito mais história, mas aqui é um momento muito marcante e que você vê que a política é muito envolvida aqui, né, também. Sempre. Com certeza as ambições aqui, a destruição de todo o parque ali também, que eu não fazia ideia que eles tinham destruído, por basicamente birra, né, de revanche ali. E muito bacana de ver esse local preservado da maneira que está aqui hoje. Estar ali foi algo impactante. Muitas pessoas ainda visitam, o local é muito bonito, muito bem preservado e você respira a história o tempo todo. É impressionante você estar num local tão importante e tão impregnado pela história. 2 guerras se encerraram ali, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra dos Alemães contra a França. No entanto, o armistício não foi, em nenhum dos 2 momentos, capaz de estabelecer a paz definitiva na Europa. Como eu disse, já se passaram mais de 70 anos e a busca da paz ainda continua. E o memorial nos faz refletir sobre isso. Sem sombra de dúvida, este é um local imortalizado na história. Aqui, os franceses tiveram a sua maior vitória em 1918 e a maior derrota em 1940. A foto prova. E hoje a nossa turma está aqui, vivenciando e visitando este pedaço de história preservada da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O local é marcante, a foto é impactante, mas para nós, do grupo do Viagem na História, é um prazer enorme visitar esse pedaço. E não é à toa que a gente tem um grito de guerra aqui, não é isso, gente? 1, 2, 3... Brasil! Viagem na História! Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa dos 300 mil inscritos no canal Viagem na História. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias aqui da Normandia. Até mais.